Muitos se perguntam se a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nós encontramos esta verdade nas Escrituras. Nós temos um versículo em 2 Coríntios, onde Paulo deixa uma bênção trinitária. O último versículo de 2 Coríntios, capítulo 13, torna-se a bênção mais conhecida da cristandade e merece ser estudada. Se, como alguns expositores afirmam, ele basta por si só para provar a doutrina bíblica da Trindade, é um ponto discutível. Mas considerando esse versículo com todas as outras insinuações relacionadas das Escrituras, esse versículo, certamente completa a evidência. E eu vou ler o versículo para você agora. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este versículo está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Eu citei na versão corrigida fiel. Podemos alegar imparcialmente que indica 3 verdades finais quanto à natureza plural da divindade, como vamos pensar, começando pela Trindade. Deixando de lado qualquer sofismo, 3 entidades pessoais distintas são diferenciadas nesse versículo. Todos concordarão em que o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa real e que aqui, como em outros lugares, ele é pessoalmente distinguido daquele chamado Deus. Todos concordarão que o chamado Deus aqui, eu estou me referindo ao versículo que eu acabei de citar, tanto o Senhor Jesus aparece, como temos ali a pessoa chamada Deus, deve ser também considerada como uma pessoa e é mencionada como o Pai em passagens correspondentes. Todos devem concordar que o Espírito Santo, também que encontramos neste versículo, é citado aqui exatamente do mesmo modo, como igualmente pessoa e distinguível. Se não for esse o sentido, tudo isso que eu acabei de dizer, designado aqui, neste versículo, estas frases interligadas servem então para deliberadamente causar confusão. Sabemos, porém, pela comparação com outras passagens, que era exatamente esse o significado que Paulo pretendia. A divindade é tripartida, subsistindo como 3 seres pessoais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também podemos ver nesse versículo a igualdade dessas pessoas. Esta bênção não implica também que esses 3 são iguais? Leia com atenção o versículo. Caso negativo, a forma gramatical é de novo estranhamente enganadora neste versículo. Se, como dizem as várias seitas unitarianas, Cristo é apenas uma criatura e o Espírito Santo somente uma emanação impessoal, não seria quase uma confusão blasfema que essa bênção os associasse tão intimamente, tão juntos em sua atividade, tão supremente com aquele que só ele é Deus? E se, como até alguns trinitarianos afirmam, o Filho e o Espírito Santo são essencialmente subordinados ao Pai, porque nessa bênção, neste versículo, nesta bênção deste versículo, tão formal e exato, o Filho é mencionado antes do Pai? Certamente o Pai não receberia prioridade de menção aqui se houvesse prioridade eterna de posição? Em várias outras passagens o Pai recebe prioridade de menção, mas a própria inversão
dessa ordem nessa bênção mostra que não existe uma uniformidade rígida e que a ordem de menção é simplesmente determinada pela sequência de pensamento. Mas, dizendo isto, não quero negar que haja uma subordinação funcional, aí sim, funcional, do Filho e do Espírito Santo ao Pai. Não subordinação eterna, mas funcional do Filho e do Espírito Santo na economia da criação e da redenção. Mas a Trindade, considerada economicamente, deve ser distinguida de como é considerada essencialmente. A subordinação não deve ser confundida com a desigualdade. Qualquer subordinação desse tipo é volitiva e operacional, mas não é básica. Ela é funcional e não essencial. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são iguais. Nesse versículo, além de mostrar que existem 3 pessoas divinas e que estão em pé de igualdade, mostra também que existe unidade, pois esta bênção implica ainda mais a ideia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, além de serem 3 e serem iguais, são um. Eles não são apenas uma trindade, mas uma triunidade. Nada menos que isso é exigido por esta bênção declarada e dita pelo apóstolo Paulo. Pois se, como vimos a frase indicada, que os 3 são igualmente divinos, então, embora não possamos compreender o mistério disso, eles simplesmente devem, de alguma forma, ser um. Não pode haver, de maneira alguma, 3 infinitos separados. Até mesmo a própria infinidade só pode conter um único infinito. Se as Escrituras concedem atributos divinos a cada um dos 3, então os 3 devem ser um em essência, pois só pode haver um único Deus absoluto. Mas a prova final de tudo isto está no fato de que esta bênção é, na verdade, uma oração. A palavra "estamos orando a Deus" devem ser consideradas, as palavras que temos aí acima nesse versículo, "estamos orando a Deus", devem ser consideradas como tendo sido escritas no início da mesma, como se Paulo as estivesse colocando realmente no texto com pena e tinta. Quem poderia negar isto? Quem poderia dizer que esta bênção não passava de um desejo opcional? Sua suprema atração está no fato de tratar-se de uma oração com uma expectativa de resposta. Mas a oração só pode ser oferecida a Deus. Por que ela é então oferecida ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, juntamente com Deus Pai? Se eles não são igualmente Deus, por que são também igualmente invocados em tal oração? Coisa para se pensar. Como é estranho que um apóstolo inspirado orasse a uma simples criatura e uma influência pessoal juntamente com o Deus único e verdadeiro. Seria estranho isto, se o Senhor Jesus e o Espírito Santo não fossem igualmente, tendo igualdade com Deus o Pai. Se Cristo não passar de um homem exaltado, ou até mesmo um anjo, como é estranho que Paulo solicite a graça desse homem ou anjo, como se estivesse no mesmo nível do amor do próprio Deus. Quão esquisito é que nessa oração de despedida, deliberada, Paulo colocasse o nome de um simples homem, ou mesmo anjo, juntamente daquele do Deus eterno. E quão estranho seria
se Cristo fosse uma simples criatura, Paulo oraria aqui a ele como tendo a prerrogativa divina de conferir qualidades espirituais. Sim, é de fato difícil entender se Cristo não for o verdadeiro Deus. Mas temos mais. Se o Espírito Santo for apenas uma emanação, como algumas seitas, ou pelo menos uma seita que conheço, procura salientar e dizer, ou atributo, não se explica como não se explica como Paulo pudesse orar para um tal conceito impessoal, desprezando a divindade viva em quem e de quem são todos esses atributos e emanações. Como é possível orar a um atributo ou uma influência? Todavia, nessa bênção, não só é feita oração ao Espírito Santo, mas é provavelmente esperado que, como um agente autônomo e inteligente, o Espírito Santo confira uma bênção distinta daquela que o Pai e o Senhor Jesus concede. A indicação aqui é que existe a mesma distinção que encontramos entre Cristo e o Pai. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa divina, como Deus o Pai. O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa divina, como Deus o Pai e como Deus o Espírito Santo. E a mesma coisa vale então para o Pai. Assim, esta oração de despedida fornece certamente provas claras da tripartição pessoal da divindade. Provas essas que, pelo que sabemos e vemos, não podemos de modo algum podem ser desmentidas. Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.